Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta mais uma vez com o nosso devocional. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Paulo vai falar sobre a exortação à piedade. Piedade é o amor. Piedade significa o amor fraternal, né? E também ele vai falar um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos. Como é que vai acontecer quando Jesus voltar? E aqueles que morreram, como é que eles ficarão? Então ele vai começar a explicar isso para nós aqui no capítulo 4. Lembrando que amanhã, domingo, quando eu retornar, nós teremos a ceia. Nós vamos cear juntos, tá? Vamos participar do pão e do cálice e vamos receber a graça de Deus aqui no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então vamos ler. Finalmente, irmãos, rogo-vos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Tá? Você está progredindo espiritualmente? Como está o seu progresso espiritual? É importante, você aceitou Jesus, né? Você está no mesmo lugar ou você está progredindo? Se a pessoa não está progredindo, ou ela não está recebendo a mensagem, ou ela não está entendendo a mensagem, porque assim como você recebeu a Cristo, é necessário você permanecer nele e ter uma progressão, cada dia você ir progredindo espiritualmente. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado, mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver qual foi o mandamento que Paulo deu? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Lá nessa cidade havia muita liberalidade sexual. As pessoas viviam como se fossem animais. Elas não tinham santidade, elas não prezavam nada. Vivia como se fosse totalmente sem entendimento. Aí Paulo explicou e diz ainda no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um de vós precisa santificar o seu corpo, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, errar, tudo bem. Agora, quem conhece a Deus precisa filtrar as suas atitudes, precisa filtrar a sua maneira de ser. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Não pode enganar, não pode haver engano em negócios, e muito menos no altar também, não pode ter engano no altar, né? Enganos no altar. Isso aqui vale, meus amigos, isso aqui vale muito para alguns que fazem a obra de Deus aí e usa de engano, né, para poder locupletar. Não pode. Ninguém engane ou oprima seu irmão, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que ameis uns aos outros. Então aqui, Paulo está dizendo sobre o amor fraternal, eu não preciso nem falar nada, porque vocês já sabem, né? Sobre o amar uns aos outros, vocês já estão entendendo isso. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, a que andai
ainda nisto aumenteis cada vez mais. Paulo está dizendo, olha, já sabemos que vocês amam os irmãos, só que tem que aumentar esse amor, tá? Cada vez mais. Procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Eu não sei se é esse versículo aqui que fala assim, para cuidar da sua vida e não ficar cuidando da vida dos outros. Depois eu vou verificar esse versículo aqui. Eu acho que é esse mesmo. Paulo falou, viva uma vida quieto e cuide dos próprios negócios, ou seja, cuide da sua vida. Não fica cuidando da vida dos outros, não. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Versículo número 13 agora. Agora já mudou o assunto. Paulo agora vai falar sobre a dúvida que os irmãos tinham. Paulo, tá, nós aceitamos Jesus, estamos aguardando o novo céu e nova terra. Só que aí, Paulo, nós morremos. Como é que vai acontecer? Claro, morremos, nosso corpo foi sepultado, nosso espírito voltou para Deus. E como é que vai acontecer isso, Paulo? Poderia explicar para nós? E é o que Paulo vai explicar agora. Então, até aqui o versículo 12, nós vimos a necessidade de cuidar da nossa própria vida, de não enganar ninguém, tá? Não oprimir ninguém. Tem pai que oprime filho, tem filhos que oprimem pai, tem pastor que oprime ovelhas e tem ovelhas que desprezam e oprimem pastor também. Então não vamos ser assim, vamos tratar tudo com temor e tremor a Deus e vamos amar. O amor cobre multidões de pecados. Aí ele vai explicar então sobre os que morreram, se Jesus voltar amanhã, os que morreram em Cristo. Ele vai explicar o que vai acontecer. Vamos entender essa parte? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então quer dizer que quem morreu fisicamente, depois quando Jesus der a ordem, eles serão ressuscitados, porque Jesus Cristo é o ressurreto dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. E ele tem autoridade sobre a morte. A chave da morte e do inferno está com ele. Então, todas as pessoas que morreram em Cristo, elas serão ressuscitadas. É o que Paulo está dizendo isso aqui. Dizei-mo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está dizendo que nós que ficamos vivos, não vamos estar na frente dos que dormem. Ou seja, o nosso encontro com Jesus, a maneira da nossa transformação, vai ocorrer da seguinte forma. Olha só, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Eu gostaria que você marcasse esse versículo 16, tá? Na volta de Jesus, quem primeiramente irá ressuscitar? Primeiramente, quem irá ressuscitar foi os que morreram em Cristo. Então, todos que morreram em Cristo, vou dar exemplo, a minha avó, meu tio, minha parenta, sei lá, todos que morreram em Cristo, crendo em Cristo, estes ressuscitarão primeiro. Pastor José Maria, e qual será o momento que os que morreram sem Cristo irão ressuscitar? Aí nós vamos ver lá em Apocalipse, aí não vai estar aqui, vai estar lá em Apocalipse, tá? Os que não creem em Cristo, eles vão ressuscitar num outro momento, não será juntamente com esses aqui. Então aqui, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, tá? Os que morreram em Cristo, os que morreram crendo em Cristo,
os que morreram aguardando a Cristo, que morreram com as suas vidas entregues a Cristo, eles ressuscitarão primeiro, tá bom? Versículo 17 explica: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então você entendeu como é que vai acontecer o nosso encontro? Então é assim, vamos imaginar que seja hoje, tá? Vamos imaginar que seja hoje. Então, os que morreram em Cristo, é um ato muito rápido, eu só estou explicando, parece que demora, parece que é um processo demorado, mas espiritualmente isso aqui é rápido. Então, os que morreram em Cristo, primeiro eles ressuscitam. Ressuscitaram todos os que morreram em Cristo, sim, e vão subindo, ao mesmo tempo que eles vão subindo, todos que morreram em Cristo, nós que estivemos vivos, segundo o versículo 17, nós seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Lá no livro de 1 Coríntios falou que nós seremos transformados e então seremos arrebatados. Então, olha que maravilhas, os que morreram em Cristo e nós arrebatados encontraremos nas nuvens, e então encontraremos o Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu acho que aqui deu para você entender, né? Pastor, e aí? Será que lá, quando nós encontrarmos lá nos ares, nós vamos lembrar que aquele é fulano, que aquele é o Beltrano? Olha, eu penso que haverá uma alegria tão extrema, tão grande, meu amigo e minha amiga, uma alegria que ultrapassará qualquer sentimento, qualquer razão, qualquer motivo de pensar nisso ou aquilo. Eu acredito que o gozo que terão os remidos do Senhor será muito grande, tão grande que você vai ter uma outra mentalidade, que você vai estar focado em outra dimensão. Agora, é claro, há um texto bíblico que mostra que nós vamos conhecer as pessoas, só que nós estaremos vivendo numa outra esfera. Não dá para eu entender que eu vou te conhecer com essa mente que eu tenho aqui, porque já pensou, é muito, às vezes a pessoa começa a entender que vai encontrar os outros. É como a senhora diz: pastor, e se eu encontrar meu ex-marido lá? Eu vou ficar muito chateada. Então, essa mentalidade de encontrar o ex-marido lá é uma mentalidade terrena. Não é com essa mentalidade que você vai subir. Essa mentalidade, você crê em Jesus, você vai ser transformado, você vai ter uma outra mente, você vai ter uma outra maneira de pensar. Você vai estar pensando com o Espírito de Deus, você vai estar pensando totalmente diferente. Por isso que dos céus nós teremos muitas, mas muitas surpresas maravilhosas e agradáveis. Amém? Acho que foi bom aqui, mas não terminou o texto. Agora Paulo, ele vai dar ainda do capítulo 5 até o versículo 11, ele vai passar ainda para nós alguns ensinamentos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, é isso, meus amigos. Vamos orar que Deus nos guarde até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, se partirmos, partiremos crendo, amando ao Senhor de todo o coração. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das luzes, segundo a misericórdia, segundo a graça, segundo o poder do Senhor, segundo a unção que o Senhor tem colocado para cada um de nós, é que nós chegamos, Pai, diante de Ti, meu Deus. Agradeço ao Senhor, louvo o Teu nome pela oportunidade e privilégio de nós estarmos aqui. Senhor Jesus, toma em Tuas mãos cada vida, cada pessoa que está orando comigo, dizendo: Deus, muito obrigado por esse entendimento que me esclareceu. Oh, amém, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja
o nome do Senhor, que é o nome sobre todo o nome. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a honra e glória de Deus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, amanhã quando voltarmos, teremos a última ceia, tá? É a última do ano. Eu gostaria que todos vocês preparassem para participar conosco. Peço perdão. Sabe que o devocional anteontem, ele ficou privado. Só na hora que eu fui colocar o devocional de ontem, é que eu fui ver que havia ficado privado, ou seja, ele subiu, mas não publicou. Aí eu publiquei ele imediatamente quando eu percebi. E até olhei e falei, mas parece que ninguém falou nada, não sei se alguém viu, mas cadê o devocional? Então por isso que foram os dois na sequência, tá bom, gente? Mas é assim mesmo, vamos caminhando, seguindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre. Deus te abençoe, forte abraço e até nosso próximo devocional. Até lá.